Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 gastos que eu costumava ter aí com uma certa frequência no meu orçamento e que hoje eu me pergunto como eu era capaz de fazer esse tipo de compra, de gastar o meu dinheiro de maneira tão negligente. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like agora no começo do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e de me seguir lá no Instagram. Bom, eu anotei aqui alguns gastos que eu tinha com uma certa frequência aí no meu orçamento, quando eu era uma pessoa mais consumista, quando eu gastava aí de maneira mais inconsequente, né? E esses gastos hoje me assustam um pouco, porque eles são tão óbvios que não são bons para o nosso orçamento, que não são bons para a nossa vida financeira, mas mesmo assim eu comprava essas coisas com uma certa frequência e hoje eu fico assim realmente indignada de como eu era capaz de gastar o meu dinheiro com essas coisas. A primeira coisa que eu gastava, que eu me lembro assim, né? Que eu gastava meu dinheiro sem pensar 2 vezes, era com roupa, sapato e acessório para eventos especiais e que depois eu não ia usar com tanta facilidade. Então hoje, se eu tenho, por exemplo, um casamento e olhando no meu guarda-roupa eu não tenho nada adequado para esse casamento, eu compro sim uma peça de roupa ou alugo uma peça para ir a esse evento. Só que se eu decidir, se eu optar por comprar essa peça de roupa, ela precisa funcionar para eu usar em outras ocasiões para além de um casamento. Eu não posso ter aquela roupa e ela só servir para aquele tipo de evento, sabe? Então, o último casamento que eu fui foi um casamento na praia e eu comprei um macacão pink, ele é rosa, um macacão mais fechado aqui no peito, nas costas. E ele é pantalona, é uma modelagem que eu gosto bastante. E é um tipo de macacão que eu consigo ir num aniversário, eu consigo ir numa festa mais legal, assim. Consigo ir num restaurante que seja mais arrumadinho, um restaurante que peça esse tipo de vestimenta. Consigo comemorar datas como Natal, o meu próprio aniversário, aniversário do meu marido, enfim. Momentos em que eu quero estar um pouco mais arrumada, eu consigo usar esse macacão. Mas antigamente, gente, eu optaria por comprar, sei lá, um vestido exclusivamente de festa, de casamento, sabe? E aí acabaria ficando com aquele vestido parado por muito tempo no meu armário e provavelmente no próximo casamento eu já nem ia querer usar ele, ou talvez ele não funcionasse tão bem por conta do tipo de casamento, né? Hoje tem tantos tipos de casamento diferentes, enfim. Então era o tipo de coisa que eu comprava muito. Eu lembro que na minha formatura eu comprei uma sandália super alta com um salto bem fininho. Eu não aguentei usar ela direito nem na formatura, que dirá depois. E ela era cheia de brilhinhos, enfim, era uma sandália muito para festa. E eu não usei mais aquela sandália, eu usei ela só na formatura e depois nunca mais usei e ficou perdida, sabe? Não foi um sapato barato, eu lembro que foi uma sandália como hoje, de uns 500, 600 reais e eu usei uma única vez, então eu não faço mais isso. Se eu precisar comprar uma roupa, sapato ou acessório para um evento específico, essa peça de roupa, sapato ou acessório precisa funcionar para outras ocasiões também. O segundo tipo de compra que eu não faço mais é a compra da síndrome do eu vou ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento da sua vida e você decidiu que você ia ser uma pessoa melhor e para você conseguir ser essa pessoa que você queria ser, você ia precisar fazer algum tipo de compra, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos que já aconteceram comigo. A síndrome do eu vou ser mais fitness, então eu queria ser mais saudável. E aí eu ia lá e comprava roupas de academia, eu comprava suplementos, eu comprava uma garrafinha nova, enfim, eu fazia todas as compras que eu pudesse relacionadas a esse mundo fitness para que isso me incentivasse a ser uma pessoa mais saudável, a frequentar a academia, a fazer a minha dieta, enfim. Só que o que acontecia? Essas compras, elas me estimulavam ali no começo, né? Então eu tava com a minha roupa nova, com a minha garrafinha nova, eu ia pra academia, chegava em casa, eu tinha comprado potinhos novos para montar minhas marmitas, eu tinha suplementos e tudo mais. Então no começo super funcionava, mas depois essa empolgação ia embora e eu acabava não sendo uma pessoa mais fitness, mais saudável e tendo ali um monte de coisa que eu não usava tanto, sabe? Eu não precisava tanto ou eu não podia realmente comprar naquele momento. Outra coisa que já aconteceu comigo foi a síndrome da Rapunzel. Eu decidi que eu queria ter o cabelo mais bonito do mundo, então eu comprei um monte de produto para o cabelo, um monte de coisa cara para cuidar do meu cabelo e acontecia a mesma coisa. Eu cuidava bastante dele ali no primeiro mês, nas primeiras semanas e depois
acabava que eu não cuidava tanto, os produtos ficavam lá guardados, esquecidos e eu nem usava tudo, sabe? Então acontecia bastante isso comigo. Também acontecia comigo a síndrome da mulher organizada. Então eu queria organizar minha casa e aí eu comprava um monte de coisa. E essas coisas para organizar a casa até que funcionavam, porque de fato elas organizavam a casa e ficavam ali. Só que eu nem sempre pesquisava tudo muito a fundo, sabe? Então, as medidas do que eu realmente precisava, os tamanhos certinhos, né? Para onde realmente aquele organizador ia funcionar ou não ia funcionar. E aí o que acabava acontecendo? A minha geladeira ficava sem espaço praticamente para as comidas de tanto pote organizador que tinha. Você fala, tá, Amanda, mas os potes não servem para você colocar a comida dentro, para você colocar o produto dentro? Sim, eles servem para isso, mas nem tudo que você vai organizar na geladeira vai ficar dentro desses potes. Então, às vezes você quer guardar uma sobra de uma comida, você coloca numa Tupperware normal e guarda na geladeira. Então, minha geladeira ficava apertada, não tinha espaço para essas Tupperwares com sobra de comida ou para deixar uma mistura descongelando, porque era tanto pote organizador dentro da geladeira que não sobrava espaço. Outra coisa que acontecia era em questão dos tamanhos que eu falei para vocês. Eu comprava às vezes tamanhos que não funcionavam tão bem nos espaços que eu tinha e ficava com aqueles organizadores ali parados em casa. Então, essas compras da síndrome do eu vou ser uma pessoa melhor era algo que eu fazia com bastante frequência. E hoje, toda vez que eu sinto essa vontade, né? Então agora eu tô determinada a ser mais saudável, a ser mais fitness. Eu começo primeiro aquela ação de ser aquela pessoa que eu quero ser, e aí eu vou avaliando durante o processo o que eu preciso, o que realmente me faz falta ter ou não ter, e se realmente eu precisar, eu compro, mas isso só depois de já ter começado a minha jornada. Outra coisa que eu gastava o meu dinheiro sem pensar eram itens na promoção. E aí não importava muito a categoria, sabe? Podia ser roupa, sapato, maquiagem, acessório, coisa para casa, enfim, qualquer coisa que estivesse na promoção. Se eu achasse muito barato, eu ia lá e comprava, mesmo não estando precisando daquilo, mesmo aquele produto não tendo tanta qualidade. Se estava na promoção, se o preço estava muito bom, eu ia lá e comprava só pelo simples ter, sabe? Só pela vontade de ter e de achar que aquilo estava compensando muito. E algumas vezes o produto até estava compensando, até ele estava com preço muito bom em relação ao preço original e até era um produto legal, de qualidade, mas o que eu não conseguia dosar muito bem era que, por mais que aquilo estivesse realmente barato e a qualidade daquele produto fosse boa, eu estava precisando de outra coisa. Então, por que eu investi o meu dinheiro em algo que eu não estava precisando, só porque estava barato, ao invés de investir o meu dinheiro no que eu estava precisando? E aí acabava que eu ficava com a minha casa cheia de coisas inúteis, porque não eram coisas que eu precisava, e as coisas que eu precisava nem sempre eu podia comprar. Porque aí eu tava com um monte de parcela de outras coisas no meu cartão que eu não precisava, sabe? Ou tinha gastado o meu dinheiro, mesmo que não fosse no cartão, com coisas que eu não precisava. Então isso é uma coisa que definitivamente eu não faço mais. Se eu preciso comprar alguma coisa e ela tá na promoção, ótimo, eu vou comprar ela na promoção. Mas se ela está na promoção e eu não tava precisando comprar aquele item, eu não vou comprar e que outra pessoa aproveite aquela promoção no meu lugar. Outra coisa que eu gastava o meu dinheiro sem pensar era com decoração para casa, tudo de uma vez. Isso eu fiz muito logo que eu comprei o meu apartamento e eu me arrependi assim amargamente. Até hoje eu olho e penso, nossa, se eu tivesse investido aquele dinheiro de maneira mais inteligente, né, eu teria esses itens de decoração até hoje. Por quê? Na minha humilde opinião, decoração da casa não é algo que se compra para preencher espaço. A gente compra decoração aos poucos, trazendo algum tipo de significado para aquela coisa, para aquele item estar ali, não só para ele entulhar a sua casa, né? Então, quando você olhar para aquele objeto de decoração, ele tem que te remeter a algo bom, ele tem que te trazer alguma sensação positiva para que, caso você mude de casa, aquele objeto ainda continue fazendo sentido para você. Para caso você precise trocar aquele objeto de lugar na sua casa, aquele objeto ainda faça sentido em outros lugares da sua casa, porque ele faz sentido para você, entende? Quando eu me mudei aqui pro meu apartamento e terminei a minha reforma e tudo mais, eu comprei um monte de objetos de decoração, coisas que para minha realidade na época eram caras, para preencher os espaços. Então eu lembro que eu tenho, ainda tenho, né, aqui na minha pia, aqui na frente, duas tomadas, uma que fica ligada à minha máquina de lavar roupa e a outra que fica ligada a algum elétrico que se deixa ali, uma cafeteira, enfim, alguma coisa que queira deixar ali em cima da bancada.
E aquelas tomadas aparecendo me incomodavam muito. Eu esqueci de pedir pro pedreiro colocá-las para baixo da bancada quando eu tava fazendo a reforma e elas ficavam ali expostas e acabavam me incomodando. E aí eu lembro que eu comprei um par de vasos, um com folhagem e o outro vazio, para ficar na frente daquelas duas tomadas, cobrindo as tomadas. E assim, para esconder as tomadas fez muito sentido. Cobriu ali as tomadas, elas de fato não apareciam, só que não fazia o menor sentido ter um par de vasos em cima da bancada da pia, gente. Não é nada funcional, a gente precisa do espaço da bancada da pia para cozinhar. Então aquilo me atrapalhava muito, os vasos eram bonitos, mas assim, não era nada especial, não tinha assim, nada que me conectasse com aqueles vasos, e eles eram muito específicos para aquele espaço, então o tamanho deles também não funcionaria em nenhum outro lugar da minha casa. Acabei vendendo, acabei desapegando. E isso para várias outras coisas de decoração. A decoração da minha casa, na época, eu comprei realmente tudo de uma vez. Eu pensava, eu tenho um nicho ali, eu preciso de um adorno, de um enfeite, de alguma coisa para colocar naquele buraco. Então eu ia lá e comprava. Ah, eu tenho um canto vazio ali em casa, eu preciso de uma mesinha, eu preciso de um banquinho, eu preciso de alguma coisa para colocar ali. Ia lá e comprava. E assim foi feita a decoração da minha casa. Me arrependi muito e não faria isso. A decoração de casa, ela precisa ser comprada aos poucos, com coisas que façam mais sentido pra gente. Então esse erro eu não cometo mais. E a última coisa que eu não compro mais, mas que eu comprava antigamente, são coisas muito grandiosas ou com um efeito muito duradouro e prolongado, sem pensar muito, né? Antigamente eu não pensava, gente. Eu vi uma coisa que ia custar muito dinheiro, que eu ia ter aquela coisa por muitos anos, ela ia fazer parte da minha vida, do meu dia a dia por muito tempo. E eu não pensava, eu só ia lá e comprava, eu não avaliava direito, eu não dava, gente, eu vi o negócio, eu queria na hora, eu queria na mesma semana que eu vi, eu tinha que comprar. E hoje não, hoje eu penso muito bem. Um exemplo que eu posso dar para vocês, assim, muito claro para mim, muito fácil de lembrar, é a cadeira da minha penteadeira. Eu gosto da cadeira da minha penteadeira, ela é confortável, ela é uma boa cadeira. E quando eu vi ela, eu comprei ela no site da West Wing. Quando eu vi ela, eu comprei ela de um dia para o outro. Eu estava procurando cadeira, eu não continuei pesquisando, eu vi ela, gostei e comprei no dia seguinte. E na época, os metais da minha casa, eles eram todos em rose gold. Então eu queria uma cadeira que tivesse o metal no rose gold também. E não encontrava. Eu comprei ela no dourado mesmo não combinando tanto com a minha casa. E depois que a cadeira chegou, gente, tem uma coisa que até hoje eu morro de preguiça de fazer, é devolver compra online, sabe? Então eu penso muito bem antes de comprar, porque se eu não gostar, eu tenho preguiça de devolver. Eu devolvo, mas assim, pra mim é muito difícil fazer todo o trâmite, sabe? Eu acho muito chato. Então a cadeira, eu assim falei, eu não vou trocar, vou ficar com ela e vai ser ela mesmo esse dourado destoando bastante dos outros metais do meu quarto. E isso me incomodou, gente, por muito tempo, por anos isso me incomodou. E eu não podia trocar, porque a cadeira custou caro, na época acho que ela foi uns R$700, pra mim isso é muito dinheiro. Eu não ia simplesmente vender a cadeira que eu comprei pela metade do preço e comprar uma outra que funcionasse melhor no meu quarto. E hoje os metais do meu quarto estão todos no dourado, porque eu fiz uma mini reforma no meu quarto, então troquei os metais por dourado, mas eu fiquei por anos com aquela cadeira ali me incomodando, o metal dela ser dourado e o restante dos metais do quarto serem no rose gold. E isso é uma coisa que eu não faço mais. Hoje eu avalio muito se aquilo de fato não vai me incomodar, se aquele detalhe pequeno não vai ser algo que vai fazer muita diferença pra mim. E se eventualmente eu não puder comprar algo que faça muito sentido pra mim, eu não compro agora. Eu espero pra poder comprar quando eu tiver dinheiro, quando for o melhor momento, enfim. Mas antes não. Tiveram outras coisas também que eu comprei assim no impulso e depois me arrependi. Eram coisas grandes, sabe? Coisas que eu não poderia mudar depois. Então, por exemplo, a minha máquina de lavar louça, eu queria uma máquina de lavar louça maior. Só que na época eu não tinha dinheiro para comprar maior, então eu falei, não tem dinheiro para comprar maior, vai a menor mesmo. E até hoje isso é algo que me atrapalha, me incomoda. Eu queria ter a maior porque a gente tem uma demanda, por mais que sejam só 2 pessoas aqui em casa, a gente tem uma demanda alta de louça.
E a menor, às vezes, não atende 100% das nossas necessidades. Às vezes a gente tem que lavar uma máquina tendo louça suja na pia, sabe? Aí lava uma máquina, tira e coloca o restante da louça. E com uma lava-louça maior isso não aconteceria. E na época que eu comprei a minha lava-louça menor, se eu tivesse esperado um pouco, eu teria comprado a maior. Isso é algo que hoje eu com certeza faria, eu esperaria para comprar a que atenderia melhor a minha necessidade. Então, hoje não compro mais coisas assim muito grandiosas ou que tenham um impacto a muito longo prazo na minha vida, no impulso, sabe? Sem pensar bastante. Hoje qualquer coisa que eu vá comprar nesse sentido, eu penso bastante e só compro quando eu estiver me sentindo assim 100% segura da minha compra. Então foi isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários quais as coisas que você ainda sente que compra e compra errado, ou que no passado você comprava e costumava se arrepender, ou que você comprava no passado e hoje não compra de jeito nenhum. Me conta aqui que eu quero saber. Foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!